Podcast do Transporte. Quando se fala em marco regulatório do transporte de passageiros entre estados, a polêmica corre solta. Em nosso episódio anterior, você já ouviu por aqui que o pessoal das operadoras tem disposição zero com as empresas de fretamento misto, ou aquelas por aplicativo, que não tem dia nem horário fixo e nem paga os mesmos impostos. As viações regulares acham que é muita cara de pau das fretadoras moderninhas chegarem sem cumprir as regras e já quererem sentar na janelinha, escolhendo só as linhas mais rentáveis. Vamos voltar ao caso, mas explicando um pouco em que pé ou que pneus nós estamos no momento. Quem está no centro do tiroteio é a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o órgão que tem a missão de pegar a lei, ouvir a sociedade, as partes envolvidas e criar os regulamentos. Mas a coisa está complicada. Na pauta, o marco regulatório das TRIPs, as viagens rodoviárias de passageiros, Brasil afora. Para saber o que os interessados pensam, a ANTT fez audiências públicas, ouvindo as opiniões mais divergentes. Até o mês passado, estava valendo uma minuta que desagradava o pessoal do chamado livre mercado, porque o regulamento regulamentava demais. Depois de mais uma audiência, os técnicos da agência se reuniram e tentaram colocar uma ordem nas ideias. Surgiu daí uma nova minuta, digamos assim, mais liberalzinha. Mas durou pouco tempo porque o comando da ANTT retirou a proposta do site direto para uma auditoria. Pois foi neste clima de discórdia que a Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal promoveu mais uma audiência pública. Juliano Samor, superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, aproveitou para rebater as muitas críticas. Por exemplo, a de que a agência estaria amarrando demais a entrada de novos players nas estradas e que isso prejudicaria o passageiro, que fica sem passagens mais baratas por conta da competitividade. Só que Samor discorda. Nós temos observado que a questão da concorrência não necessariamente ele tem um impacto na tarifa. Nós temos um modelo hoje lá em que uma empresa de operadora, em comparação com empresas em mercados que tem mais de 4 operadores, nós observamos que a diferença tarifária, a média tarifária não passa de 7%. Muita gente também torceu o nariz para a posição da ANTT por entender que a agência estaria protegendo e fechando os mercados principais e oferecendo aos novos interessados apenas os mercados subsidiários, considerados por muitos como pouco lucrativos. Juliano Samor, no entanto, trouxe números para tentar desfazer essa ideia. 55% da receita de todo o setor está no mercado principal. 45% da receita do setor está no mercado subsidiário. Ou seja, 45% de todo o setor da indústria do transporte rodoviário de passageiros interestadual, ele está no mercado subsidiário. Então, a gente tenta a cada vez mais acabar com essa narrativa de que o mercado subsidiário é um mercado extremamente desatrativo. Não há atratividade neles, tá? 70% do PIB do Brasil, que representa a região Sudeste e Sul, o mercado principal está atuando nessa região. 68% do mercado principal está nessa região em que representa 70% do PIB. E o mercado subsidiário ele está quase 50% dessa região, que representa 70% do PIB. Aonde que não está a atratividade desse mercado? Por fim, o superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário da ANTT, Juliano Samor, afirmou que entre demoras, audiências públicas, estudos e planilhas, tudo que a agência quer é acabar com a insegurança jurídica que virou arroz de festa no setor. O papel da agência é exatamente isso, é trazer previsibilidade para o mercado. O mercado está cansado, é uma indústria que mais tem hoje um estoque de questionamentos jurídicos. Não existe uma indústria no Brasil que tenha tanto isso. Já a advogada e professora de Direito da UNB, a Universidade de Brasília, Amanda de Oliveira, estava na mesma audiência pública das câmaras dos deputados e fez duras críticas à proposta que a ANTT tem apresentado para o marco regulatório. Para a advogada Amanda, na aparência todo mundo quer a abertura do mercado, mas basta um olhar mais profundo para encontrar incoerências. O que está me causando mais espécie no caso que está nos trazendo aqui, que é o TRIP, é o seguinte, é o fato de que, institucionalmente falando, a ANTT, neste momento, está sozinha.
Se nós formos ao cerne do que está acontecendo, numa minuta de regulação que está em discussão, vou dizer para vocês, é curioso isso. Arrumar um tema juntando a pasta econômica do governo federal de 2019, a pasta econômica do governo atual de hoje, STF, TCU, em tempos atuais, é um feito. A NTT conseguiu divergir institucionalmente, se a gente vai ao pormenor. Porque se a gente fica na superficialidade, não, está todo mundo falando em abrir mercado, perfeito. A crítica feita pela advogada Amanda de Oliveira parece, no primeiro momento, quase uma questão, digamos assim, político-filosófica. Mas ela sobe o tom. E além de colocar em xeque a viabilidade jurídica da proposta da NTT para o marco regulatório, ela acusa a agência de abuso de poder regulatório. Pode? Quando a resolução opta por regulação de entrada, ela limita previamente o número de operadores em uma certa linha, fechamento de mercado claro, estabelecimento de datas fixas anuais para oportunizar o ingresso no mercado, estabelecimento de períodos de transição que consagram monopólios pela via da regulação. É aqui que está o abuso de poder regulatório. Se a gente faz uma leitura disso com a lei, e, sobretudo, com a lei em vigor de liberdade econômica e seus incisos no que se refere ao abuso de poder regulatório, eu sinceramente me preocupo com o futuro desse ato normativo. Será que essa minuta de ato normativo resistirá quando ela for submetida a um novo confronto no judiciário? Podcast do Transporte.